Saudações, família. Eu sou Keo Cosenha, naturopata, herbalista, especialista na área da desintoxicação intracelular. E hoje estou aqui com muito prazer para assim poder partilhar com vocês, dar algumas dicas saudáveis e agradecendo a todos aqueles que vêm dando o love, o amor, partilhando o podcast. Mas vamos precisar muito mais do vosso apoio, vamos precisar que vocês partilhem mais. E quem for novo na página, por favor, deixe um like, partilhe e não esqueça de inscrever-se, porque está a vir aí novos episódios e esses episódios serão fantásticos. Isto para quem gosta dos nossos trabalhos. Este podcast é para todos aqueles que decidiram em mudar o seu estilo de vida, para aqueles que estão cansados de serem mentidos, estão cansados de serem manipulados pela empresa farmacêuticas, manipulados pelos doutores, pelo sistema escravota que nós vivemos o dia de hoje, um sistema eurocêntrico. Portanto, este podcast é para quem está sério com sua própria vida e principalmente com a sua saúde. Eu não sou um doutor, portanto, não sou um doutor convencional. Portanto, se tu não estiveres certo ou então não estiveres a me entender, por favor, não tente em casa fazer o que eu estou a fazer, o que eu estou a falar. Tente primeiro pesquisar de tudo que eu estou a falar. Tente primeiro entrar em contato com o teu doutor convencional, se por acaso sofres de alguma doença, e ver se a dieta que eu propor, as ideologias que eu propor aqui, funcionam com o seu corpo. Agora que deixei isso claro, eu vou começar com o podcast. Primeiramente, agradecendo não só vocês que vão partilhando o podcast, mas agradecendo o Jah, agradecendo a Deus, agradecendo a Allah por ter me dado mais este dia e essa força de cá estar e poder assim partilhar a minha energia com vocês que estão lá do outro lado da câmara. E começando assim, hoje o tema será comidas sujas e comidas limpas, que eu me refiro a alimentos. Quais são essas comidas sujas? Por que são sujas? Como limpar ela e como modificar elas? Ou então, como você modificar a sua dieta? Primeiramente, nós temos que entender que comer é algo que todos nós fizemos. Nós todos comemos. Mas alimentar o corpo, poucos fazem. Por isso é que temos várias doenças por aí. Por isso é que a velhice precoce está no seu auge. Hoje em dia, 40 anos de idade é velhice. As pessoas já estão velhas. Por isso é que você escuta várias vezes irmãos e irmãs de 50 anos de idade a dizer, eu já estou a ficar velho, já estou velho. Eu estou nos meus 40. E é triste eu escutar isso. Porque eu não me sinto que estou a envelhecer, eu estou próximo a envelhecer. Esquece. Eu estou no meu melhor momento da minha vida. Como é que eu vou dizer que estou a envelhecer? Estou com mais força, mais energia que antes.
Antes, quando eu tinha 17 anos, eu tinha vários problemas de saúde. 19 anos, eu fiz um teste, me lembro, eu fiz um teste na Holanda. Eu trabalhava para uma empresa e eles me mandaram fazer um teste. E quando lá fui fazer esse teste, o teste deu que eu tinha na altura 23 anos de idade. O teste deu que eu tinha 60 anos de idade. Olha para isso. 60 anos de idade. Eu falei, não, essa máquina não está certa. 10 anos, acho que 10 anos depois. 10 anos não. 8 anos depois, quando eu mudei, porque naquela altura eu comecei já a mudar a minha dieta. Aos 25 anos já nem colocava álcool na boca. Deixei de comer a carne aos 26, 27 anos de idade. E eu notei que aos meus 30 anos de idade, 33 anos de idade, que realmente, há 10 anos atrás, eu estava cansado, meu corpo estava cansado. Portanto, velhice é cansaço. Velhice não é algo natural. Você não pode envelhecer conforme vimos. Eu sei que em casa vão falar, como assim velhice não é algo natural? Sim e não. A velhice que vivemos agora, nos últimos tempos, não é natural. E eu vou me aprofundar mais aí. O porquê que não é natural. Isso tem muito a ver com a nossa alimentação, tem muito a ver com a nossa comida. Porque comer todos fizemos, mas alimentar poucos fazem. Porque alimentar o corpo consiste em uma ciência para o equilíbrio da sua mente e do corpo. E se você ver, as pessoas estão totalmente desequilibradas. Por isso é que muita gente hoje em dia, por obter tantas infecções, tantas inflamações dentro do corpo, automaticamente os doutores dizem que você tem que ser operado. O corpo não foi feito para ser operado. O corpo, se fosse construído, se Deus dissesse assim, eu vou fazer esse corpo, e normalmente quando alguma máquina onde os órgãos não estiver a funcionar bem, você pode retirar, ele ia meter algo para fechar e abrir. Ia ter botão para fechar, abrir, tirar o coração, trocar o coração, porque Deus, antes de nos criar, ele levou o seu tempo. Ele fez as máquinas mais perfeitas que existe. Nós somos uma perfeição em si. Nós somos a imagem de Deus e nós somos uma perfeição. Deus levou tempo a nos criar. Há milhões de anos, o ser humano vivia neste ecossistema, nesse sistema ecológico, com uma balanceado de uma dieta total. Ou então, vivia nesse ecossistema com uma dieta balanceada. O ser humano não vivia conforme nós vivemos o dia de hoje, com uma dieta totalmente desbalanceada. Você se ir em África e perguntar ao africano qual é a sua dieta, ele vai vos mostrar de tudo um pouco. E se você perguntar, por exemplo, desde quando é que nós começamos a comer aquilo, ele nem sequer sabe. Quer dizer, a dieta africana não é uma dieta que o africano realmente escolheu obter. Não existe mais a dieta africana. Então, hoje em dia andamos tão desbalanceados
A balança em si da dieta não existe. O ser humano, antigamente, estou a falar 5, 10 mil anos atrás, o ser humano não comia conforme come agora. E o nosso corpo em si não foi feito para consumir vários químicos, várias ditas comidas que hoje em dia comemos diariamente sem parar, como a carne, como o leite da vaca. O nosso corpo não foi feito para isso. Sobre a carne, eu vou entrar um pouco mais profundo sobre a carne. Daqui a nada, vou falar um pouco. E o meu livro que está para vir será novidade. Não sei o porquê que estou a falar disso, mas será uma novidade. Estamos ocupados, a minha equipa, eu e a minha equipa, estamos ocupados para o lançamento de um novo livro em que falarei mais sobre a dieta vegana, uma dieta vegetariana, onde eu tocarei no assunto sobre o ser humano não ser um animal carnívoro. Nós não nascemos, não fomos criados, Deus não nos fez para comer a carne. Porque nós não temos nem sequer os dedos, nós não temos a unha para rasgar a pele do animal, nós não temos os dentes para cortar até os ossos desses animais que temos que comer. E outra coisa, eu nunca vi nenhum ser humano a comer outro animal sem antes cozinhar. E outros animais carnívoros, nunca vi nenhum animal carnívoro a comer uma carne cozinhada ou frita. Porque tanto que estamos a fazer-nos mentir é nos drabar. E essa história de que o ser humano precisa de proteína é tudo uma mentira. A proteína vem da palavra prótons. Prótons. E tu não precisas de tantos prótons assim para funcionar. Tu precisas mais de carbono, que se encontra nas frutas, que se encontra nos vegetais, que se encontram nos carboidratos naturais, não os carboidratos complexos. Eu vou me aprofundar mais nisso nos próximos podcasts. Mas hoje quero continuar a falar sobre os alimentos sujos e os alimentos, ou então as comidas sujas e as comidas limpas, que eu trato elas de alimentos. O ser humano, antigamente, 10 mil, 5 mil anos atrás, ele corria por detrás da sua alimentação. Corria por detrás da sua alimentação. Portanto, o seu físico em si estava sempre em movimento, que é muito necessário. Não havia obesidade. Obesidade não existia. Porque o corpo, o ser humano não ficava horas e horas por detrás da televisão. O ser humano trabalhava para ter a sua comida na mesa. E se por acaso tinha que comer a carne, não era várias vezes, e quem viu o filme do Avatar, viu como é que era, tinha que haver primeiro um ritual. E quem for dos anos 70, 60, sabe o que eu estou a falar. Antes de comer uma carne, você tem que primeiro pedir perdão do porquê que estás a tirar aquela vida, aquele animal que faz parte do seu reinado, porque tu faz a parte, não esquece isso, família, tu faz a parte do reinado animal. Portanto, direito ou indiretamente, todo animal, eu não estou a falar todo ser, mas todo animal é tua família. Estão no mesmo reinado. Os outros uns mais próximos, outros mais distantes. Como os que estão no mar estão um pouco mais distantes. Os que estão no céu ou então no ar estão um pouco mais distantes. Mas os que estão aqui na terra estão mais próximos de ti. Yeah? Entenda quem quer entender. Mas isso é factual. Não é algo que estou a inventar, não é algo que estou a dizer que tu agora tens que criar uma nova religião.
Porque muitos fazem disso de uma nova religião, mas não, é tudo facto, é tudo científico. Não estou inventando nada e não ganho nada com isto. Seguindo, o ser humano caçava, e se caçava, tinha que correr atrás do animal, tinha que fazer todos aqueles esforços. Isso faz com que o metabolismo em si deste ser humano se transforme mais forte, fica mais forte. O ser humano ficava dias sem comer, fazia jejum, querendo ou não, você entrava em jejum, porque se a época das frutas não render, você fica uma época sem comer, comias pouco. A época que vinha mais, tinhas mais frutos, a época que tinha pouco fruto, e o ser humano sabia lidar com isso. Entende? Havia época simplesmente de jejum, que comiam muito menos, em vez de comer todos os dias, comiam 2 vezes por semana, porque senão não sobreviveriam àquela época. E aquilo só fazia do ser humano naquela altura, fazia deles mais forte e viviam mais anos de vida. Hoje em dia comemos todos os dias e todos os momentos, por hora nós temos que comer algo. É como que a gente tivesse a guardar as nossas emoções por detrás do alimento. E é dali onde que me refiro que a sua alimentação está conectada com a espiritualidade. Por isso é que quando eu toco no assunto de alimentos, comidas, as pessoas se sentem alguns se sentem, não é? Alguns se sentem muito irritados, pois isso toca no seu espírito. E eu vou tocar em alguns alimentos hoje que muitos vão ficar chateados. Mas a ideia mesmo é essa, é tirar a pessoa da zona do conforto. Falamos do antes, dos 5.000 anos atrás, como é que a gente vivia. Que antes de matar um animal, nós rezávamos, nós agradecíamos. E pedíamos perdão a este animal por retirar a sua vida para nos manter em vida. Isso nos momentos em que havia seca. Nós tínhamos que abater alguns animais. É para a gente sobreviver. E não é qualquer animal. Nós não abatíamos os animais mais saudáveis. Eram animais que já não estavam bem de saúde. Te lembras disso? Claro que tu te lembras disso. Está tudo escrito no nosso DNA. Não há nada que esteja a falar aqui que seja novo para ti. Porque é algo natural. É algo mais que lógico. É muito lógico o que eu estou a falar aqui. A informação não é nova, está escrito dentro de ti. E seguindo assim. Quando eu estava a dizer, né? E chegando no hoje em dia, conforme nós nos alimentamos, abusando, não é? Durante todo o ano nós comemos sem parar. Não há um momento que a gente paramos e deixar com que os nossos intestinos fiquem livres dos alimentos passados. Dizem que quando o Elvis Presley, o cantor Elvis Presley, morreu nos Estados Unidos da América, e eles abriram o corpo dele e disseram que ainda encontraram restos de carnes no seu corpo que já estavam aí há meses e anos. Portanto, o corpo não consegue verter tudo o que nós comemos. Nós pensamos isso, pensamos que o nosso corpo é feito de ferro. Mas sim, nós temos ferro no corpo, mas é líquido.
E nosso estômago não tem dentes. Não tem dentes. Agora, quando eu digo que o corpo, ou então a nossa alimentação está conectada, quando eu digo que a nossa alimentação tem a ver com a espiritualidade, ou há uma grande conexão entre a espiritualidade e a nossa alimentação, é assim. O ser humano em si, quando está a fazer o jejum, ou está a limpar o corpo, porque não te esquece que Jesus Cristo ficou 40 dias e 40 noites a jejuar. Para quê? Para estar em conexão com Deus. E nós esquecemos que este Deus está dentro de cada um de nós. E para os religiosos pode ser um choque, porque eles foram totalmente de outra forma ensinados que Deus está no céu, Deus tem uma barba branca, Deus é um branco. Mas eu estou consciente, e a espiritualidade africana sabe que Deus está dentro de cada ser, está dentro de mim, e eu sou uma cópia divina. Portanto, Jesus Cristo, quando fez isso, e não é só Jesus Cristo que fez isso, tem vários grandes homens como pastores naquelas alturas, e grandes professores. Eles tinham que jejuar, tinham que ficar 40 dias, 30 dias sem comer nada para retirar toda a maldade do corpo e assim conseguirem conectar realmente consigo mesmo, para eles conectarem com eles mesmos. Porque de vez em quando nós procuramos muito distante por uma resposta que está dentro de nós, já nasceu conosco. Retira a minha cara. Retire tudo isso que estás a ver a partir do teu telefone, do televisor. Feche os olhos, escute a minha voz. Ou então feche os olhos e escute a tua própria voz interna. Aquele é o Deus. Então, para tu estares conectado com este Espírito divino que está lá bem dentro do seu corpo, tu tens que ter um corpo limpo. Por isso é que dizem que a real igreja é o seu corpo. Não é outra coisa. O seu corpo é a real igreja. O seu corpo é a casa de Deus. Mas o homem entendeu isso. O homem percebeu que é um ser divino que se destaca altamente dentro do reino animal. Ele se destaca porque ele tem a capacidade de criar mais um ecossistema dentro do ecossistema. O homem conseguiu entender que consegue criar um ecossistema dentro do ecossistema. Quer dizer, o homem consegue copiar o que Deus fez, o homem também consegue copiar. Portanto, o homem começou a fazer o quê? Começou a copiar as plantas, reproduzir as plantas, reproduzir os animais. Porque muitos desses tais ditos de alimentos ou comidas que as pessoas colocam na boca não foram feitos por Deus.
passou pela mão do homem. E o lixado de tudo é que o homem não tem a capacidade de fazer exatamente o que Deus consegue fazer. Não consegue fazer exatamente, perfeitamente o que Deus consegue fazer. Pai é pai e filho é filho. Mãe é mãe e filho é filho. Mãe é mãe e filha é filha. Tu és simplesmente a cópia. Passamos a criar um milho que sai do teu zinto. O teu zinto é o real milho. E fizemos o milho. No tempo da escravidão, o homem caucasiano chegou em África, apresentou o milho, o novo milho, que saiu realmente do teu zinto e passou ao homem africano. E o homem africano passou a alimentar-se, melhor dizer, a comer daquilo, porque não tinha as outras opções, eles tinham que comer o resto, ou então a mesma comida que os animais dos seus mestres comiam. Os restos que os animais dos seus mestres comiam. Portanto, o que o porco, que também é uma criação do homem, o que o porco comia é a mesma coisa que os africanos eram obrigados a comer. O milho e mais outros restos que ele entregavam. E o milho, o bom do milho que ele tem é que faz com que você fique mais cheio. Então é gordura. O fígado transforma nela o açúcar que sai do milho, transforma o fígado em gordura. Nutrientes de verdade o milho não tem. E eu não estou aqui para meter as pessoas tristes ou então vir com ideologias para chocar por nada as pessoas, porque eu também consumi milho. Mas eu vejo que aqui na Europa eles produzem também o milho. E muito milho. Mas esses milhos são servidos como... Ou então, são servidos para os animais. Igualmente conforme eles faziam antes. Se eu entrar na casa de um caucasiano nesse momento, e eu trabalho com vários caucasianos, e eu quando digo, você come milho? Eu comer milho. Isso é comida dos animais. Eles sabem que esse alimento é alimento pobre. Aí não tem nutrientes nenhum. Portanto, alimentos ou comidas que nós comemos com falta de nutrientes, esses alimentos vão encher simplesmente o nosso sistema digestivo. E muitas das vezes esses alimentos, quando forem geneticamente modificadas, elas têm tendência a não digerir, a não partir quando estão dentro dos nossos intestinos. Isso é que se chama de alimentos sujos. Alimentos que não foram criados realmente para o consumo humano. Alimentos que foram geneticamente modificados. E o mais triste é que
no momento em que a gente estiver, ou então o ser humano está fazendo essas culturas genéticas, não é que eles é que criaram, e fazendo essas culturas, o corpo em si que eu chamo do mundo, e eu chamo os insectos dos glóbulos, a lutarem para o seu bem-estar, a tentar retirar aquela sujidade que está naquele momento na terra. Por exemplo, se for o tomate híbrido, ou então se for, por exemplo, a mandioca híbrida, que consumimos também na África. Eu não vejo nenhum europeu a consumir a mandioca, simplesmente o africano e mais outros povos das Américas, porque realmente nós estamos ainda no mesmo jogo escravota, onde existe o pobre e o rico. O rico está sempre a trabalhar para... o pobre está sempre a trabalhar para o rico. Entende? Então não mudaram. Não mudaram. O jogo não mudou. Simplesmente os jogadores é que mudaram. Então quando eles estiverem a fazer essas culturas, pensando nos seus animais, e uma parte eles vão usar para os seres humanos que são mais pobres, eles colocam tantos químicos para retirar e matar esses insectos. E esses insectos estão aí realmente para nos salvar. E isso é que eu não entendo. E metemos os produtos, mete-se os tantos produtos, e esses próprios produtos ficam nesses legumes, nessas tais ditas de frutas, e consumimos sem lavar bem, porque muitos não sabem como retirar esses químicos, e consumimos, e isso é que faz com que a nossa vida não se prolongue, faz com que nós tenhamos uma morte precoce, faz com que os nossos sistemas passem a estragar muito mais rápido, faz com que a gente começamos a enfraquecer, a ficar cansado, que chamamos de velhice. O homem caucasiano, eu não vou chamar de branco, pois essa ideologia de branco e preto é retardada. E não estamos aqui para falar sobre isso. Estamos aqui para falar sobre a saúde. E se não chegaste até o consenso de que branco e preto é simplesmente uma invenção humana, assim conforme a mandioca é uma invenção humana, o tomate grandíssimo que tu vês na tua cozinha é uma invenção humana, então se tu não descobriste isso, acho que tens que fazer a melhor pesquisa. Porque se quiseres mudar o seu estilo de vida, tu tens que ter esse conhecimento. E eu não vou dizer que o caucasiano foi quem inventou esta escultura. Essas culturas vêm de muito tempo, tempos remotos, em África, nos arredores do rio Nilo, onde a seca era grandíssima, o africano tinha que sobreviver. Aí é onde foi criada a agricultura. E com a existência da agricultura, houve a necessidade de criar outros animais fora do ecossistema, ou então criando outros animais dentro do novo ecossistema, que é o nosso ecossistema. Portanto, a banana que nós consumimos para sobreviver, a banana consome, não estou a falar banana de onde, não estou a falar banana burro, estou a falar banana comercial que nós vimos por aí, aquela grandote. Para conseguirmos consumir aquilo, ou então fazer com que ela sobreviva, nós temos que cortar sempre a cabeça, nós temos que meter a mão dentro daquela cultura, porque senão dentro de 20 anos não existe nenhuma banana. Se o homem não meter a mão, o ananás não existe. O ananás não existe. Então são esses animais que estão, ou então essas frutas que estão totalmente descodificadas, porque não estão codificadas com a semelhança, ou então conforme Deus assim fez. Não é mau
quando não consomes, mas quando consomes, o teu corpo não vai exatamente se eu retirar os nutrientes necessários. Isso faz com que nós sujamos o nosso corpo. É dali onde existem alimentos sujos. E depois tem os fritos. Os fritos sujam o corpo e nós todos já sabemos disso. Portanto, não vou me aprofundar muito dos fritos, não é? Não, porque, e agora, eu falei dos alimentos sujos, não é? A batata também é outra coisa, é invenção humana. A batata é uma invenção humana, pesquise, é uma invenção humana. Pesquise, tem o Google, vais encontrar. Vamos lá tocar nos alimentos limpos. Alimentos limpos, a maçã, a manga, a pera. Por que é que eu falo muito sobre as frutas? Porque as frutas são os carboidratos não complexos. Carboidratos, o nosso corpo, para você criar o físico que nós temos, tu precisas de carboidrato. Eu digo tanto, não utilizes carboidrato. E quando eu falo carboidrato, estou a falar o complexo, como o arroz branco. O arroz branco não é completo. Então é complexo. Todo alimento que não for completo é complexo. Os alimentos híbridos não são completos porque foram retirados alguns DNA destes seres, destas frutas, desses legumes. Então não estão completos, então são complexos. Alimentos como a manga, como a pera natural, não trabalhada, são alimentos não complexos, são alimentos completos. Ou então carboidratos completos. E quando estamos a falar de carboidratos, estamos a falar simplesmente de carbono. Exatamente. Carboidrato. Vem da palavra carbono. E nós, como seres carbonados, por isso é que o africano deve se alimentar mais de frutas. E tem a Bíblia diz muito sobre isso, tem muitas passagens, como Provérbio 27, versículo 18. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem do seu senhor receberá o bom tratamento também. Não sei se é mesmo isso, mas aproximadamente isso. Quer dizer, quem coma fruto, quem cuida bem da sua figueira, vai comer o bom fruto. Então eles estão a recomendar com que nós consumimos mais fruta. Eu sei que outras pessoas vão ter outras ideias do que significa essa passagem, mas também temos Salmos 128, capítulo 2. Você comerá do fruto que você plantou. Do fruto que você plantou, você vai comer. Não sei se é exatamente essas palavras assim, mas é isso. O ser humano foi construído, esse corpo foi construído para se alimentar de frutas, alguns legumes, porque legumes também é muito perigoso, alguns legumes, nozes, ou então sementes, e outro grande alimento que é o ar, e muitos estão à falta de ar, porque o ar de hoje em dia está todo sujo, e a água. E nesse sentido estou falando sobre a água mineralizada, água natural que sai da nascente. Quando tu procuras alimentos limpos, e quando eu falo de alimentos limpos, estou a me referir aos alimentos selvagens. Eu não estou a me referir aos alimentos que já foram modificados, ou então alimentos que foram domesticados. Quando eu estou a falar de alimentos limpos, eu não estou a falar de comidas ou então legumes e animais domesticados.
Quando uma fruta for domesticada, uma verdura ou legumes for domesticado, um animal domesticado, este já sofreu uma corrupção. E essa corrupção também vai haver dentro do nosso corpo. Portanto, temos que procurar plantar alimentos ou então legumes selvagens. E se és um carnívoro, pensas que és um carnívoro, consuma animais selvagens. Por favor, consuma animais selvagens. Não vai nessas galinhas. Essas galinhas que tu consomes também não são selvagens. Fique distante de alimentos domesticados. Fique distante de tudo que é domesticado. O seu DNA não consegue, as suas células não conseguem, o seu corpo não consegue digerir, as suas células não conseguem receber as mensagens necessárias, não vão receber as mensagens necessárias. O teu corpo não vai receber os nutrientes necessários. E não esquecendo que essas plantas domesticadas, elas foram tão moldadas que no final de tudo as suas raízes são muito pequenas, não conseguem ir até o solo, profundamente no solo e retirar realmente os minerais que o teu corpo necessita. Portanto, elas estão todas com as raízes todas pequenas e o teu corpo é composto de 120 e tal minerais. Dizem que é 102, mas é mais que isso, 120 e tal minerais. O ferro, o zinco, todos esses minerais que nós utilizamos no braço, o zinco, o prata, isso tudo, tudo isso temos no nosso corpo. Nosso corpo necessita para a energia fluir, não é? E quando não recebemos isso, os nossos órgãos param de funcionar devidamente. Param de funcionar devidamente. Por isso é que temos muitos problemas dos órgãos. É porque os órgãos estão sem minerais. Não tem ferro. E o ferro é muito essencial para o transporte do oxigênio. E quando não recebemos ferro que chega no corpo, automaticamente ficamos sem oxigênio e as células ficam sem oxigênio. Quando as células ficam sem oxigênio, é dali onde vêm essas todas as doenças. As células começam a adoecer, começam a ficar malucas. Esse tema é muito profundo. Portanto, é muito importante a gente entender o porquê que as nossas hormonas estão totalmente desequilibradas, porquê que estamos assim todos irritados sempre, porquê que às vezes estamos felizes, outras vezes estamos totalmente infelizes. Não é um equilíbrio hormonais. É por causa desses alimentos que não foram feitos para o consumo humano. Principalmente não para nós. Porque nós africanos somos seres totalmente diferentes dos caucasianos. Somos seres totalmente diferentes dos asiáticos. Então não podemos ter a dieta deles. Eles têm que ter a dieta deles. Por isso é que são asiáticos. Estás a ver? Os europeus são europeus. Os americanos são americanos. Então há uma diferença. Cada um com a sua própria dieta. Mas o africano hoje em dia come tudo e pensa que comendo conforme está comendo vai ter uma vida equilibrada. Claro, quando tu comes desequilibradamente, a tua vida também fica desequilibrada. Porque as tuas hormonas, o teu pensamento é todo desequilibrado. Há um ditado que diz: se você quiser conhecer alguém, abra a sua geleira. Basta ver o que está dentro da geleira, então você vai saber exatamente como lidar com este ser. As suas glândulas, as glândulas pineais estão todas calcificadas, não é? As tiroides, as pessoas agora retiram as tiroides. Por quê? Porque as pessoas, o que eles metem na boca é algo errado. Então o sistema digestivo não consegue digerir aquilo, porque o corpo não reconhece o que estás a meter no estômago. Se você comer agora o milho não vai digerir, o milho vai entrar, conforme entrou, conforme vai sair.
E por isso é que temos muitos problemas digestivos. Por isso é que temos muitos problemas de tiroides, das glândulas que não estão a funcionar devidamente. Por isso é que temos problemas de diabetes tipo 2, da depressão. Por isso é que temos muitos problemas de miomas. E tem outros fatores. Mas o fator alimentar é o principal. Temos que rever a nossa dieta. Temos que saber diferenciar entre a comida suja e a comida limpa, que eu chamo de alimento. Temos que saber que frutos ou frutas e vegetais domesticados são totalmente, não é totalmente, mas é diferente que frutas e animais selvagens. A codificação é totalmente diferente. Se tu entrares ao laboratório e veres como é que eles fazem ou criam esses seres, como é que eles geneticamente modificam, tu vais entender que esses animais não são completamente conforme os outros animais selvagens são. Que esses animais não estão conectados diretamente com Deus, conforme os animais selvagens e as plantas selvagens estão conectadas com Deus. O tomate cereja é o real tomate, é selvagem, portanto tem nutrientes. Não precisa da mão do ser humano para sobreviver. O abacate é natural. A manga é natural, porque tem as raízes que entram profundamente dentro da terra e consegue retirar os minerais, fazendo ela em líquidos digestivos. E é dali que a gente vai compor o nosso corpo, é daí que a gente vai nutrir as células. É muito importante a gente ver as coisas de uma forma mais pequena, como uma célula, porque todo artista sabe que para obter um trabalho, um produto fantástico, ele tem que ver nos detalhes. E a célula é o detalhe que a gente tem que prestar mais atenção. Alimentar as nossas células. E as células necessitam realmente de minerais, necessitam de oxigênio e de nutrientes. E estes nutrientes simplesmente as frutas selvagens conseguem nos dar. O ser humano necessita simplesmente de frutas, de um pouquinho de legumes, nem todos os tipos de legumes, alguns legumes, porque legumes podem te matar, ervas podem te matar. Acredita em mim. Eu sou um herbalista, eu sou profissional nessa área, as ervas podem te matar. Porque a maioria das drogas que tu vês aí, muitas delas saem das ervas. E tu precisas de nozes, e nem todas nozes. Tenha cuidado quais são os tipos de nozes que tu vais consumir, ou sementes que vais consumir. E tu vais precisar de muito ar. O problema é que o oxigênio, o ar hoje em dia está todo poluído. E vais precisar da água, que podes retirar nas frutas. Portanto, e com isso quero fechar esse podcast aproveitando dizer que estamos crescendo agora,
Essa família está crescendo agora. E espero que vocês partilhem este podcast com outras pessoas. Espero que essas informações que dei aqui possa servir como um meio de como você procurar outro tipo de dieta que possa funcionar com a sua anatomia. Pois o africano não é igual ao asiático, o africano não é igual, ou o asiático não é igual ao americano. Nós todos somos seres humanos diferentes. E nem vou falar da raça, porque é algo que também eu acho que não é algo de debater aqui. Eu acho retardado falar sobre raça. Existe uma raça humana, mas existem diferentes seres humanos diferentes, com DNA diferente, com as células totalmente diferentes, com sistema digestivo diferente. O sistema digestivo de um africano não é igual com o de um europeu. Esquece. Mesmo os dentes de um africano não é igual com o de um europeu. Por isso é que quando tu morres, os profissionais conseguem realmente ver de onde tu és, a partir dos teus ossos. A partir dos teus ossos conseguem dizer esse africano. Quer dizer que nós somos diferentes. É como os pássaros. Há pássaros que estão no ar, que são canibais. Há outros que são frugívoros, que se alimentam de frutas. Há outros simplesmente de nozes e algumas frutas. E assim são os seres humanos também. Há uns seres humanos, por exemplo, os caucasianos, conseguem verter melhor a carne. Não quer dizer que eles são canibais, mas eles conseguem verter melhor a carne. Conseguem lidar melhor com o leite. Não quer dizer que eles conseguem, eles são imunes, ou então não foi feito para isso. Mas durante os anos, eles criaram estes mecanismos que faz com que o seu corpo consiga lidar com esses alimentos. Mas o africano não. Nós somos lactose intolerante a 100%. O europeu também, mas o seu corpo conseguiu criar a maneira de como digerir o leite da vaca. Mas africano, esquece. Podes não ter reações, mas nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para o consumo da carne. O nosso estômago não foi feito para esse tipo de trabalho. E o consumo destas todas as sementes que eu disse, que foram geneticamente modificados, do milho, da mandioca, também está a causar muitos problemas. Conforme já disse antes. E com isso eu vou terminar aqui o podcast, agradecendo a todos vocês por terem escutado do princípio ao fim. E quem tiver algumas perguntas, possa fazer, mesmo no Spotify. Também tem como você dar o seu ponto de vista, ou acrescentar mais, ou então fazer a sua pergunta. E com isso, se quiseres que o próximo podcast cresça, por favor, partilhe. Muito nós estamos a pedir. E se tiveres um tema em mente que seja interessante para ti, escreve no comentário que a gente vai falar sobre esse tema. Eu sou o Keio Cosenha. Mais uma vez, dicas saudáveis. Até a próxima vez. Um abraço.